Olá, bem-vindo à aula 12 de Relações Interorganizacionais. Essa aula foi preparada por Júnior e Karine. Venho apresentar o artigo Orquestrando Redes de Inovação. Este artigo ele foi escrito por Charles Danaraj, da Keele School of Business, e Arvind Park, da Temple University, e tem como objetivo a criação de um framework para a orquestração de redes de inovação. As redes de inovação geralmente podem ser vistas como um sistema fracamente acoplado de empresas autônomas. Os autores buscam propor essas empresas centrais, ou empresas hubs, orquestrem as atividades da rede para garantir a criação e extração de valor, sem o benefício da autoridade hierárquica. Em geral, a centralidade esteja associada ao poder de influência devido ao controle de recursos críticos. Certos tipos de redes de inovação apresentam uma situação interessante, onde as empresas centrais não têm autoridade para emitir comandos, aos membros autônomos não são obrigados a obedecer. Apresentando uma maneira de mapear a variedade de rede é considerar conjuntamente a densidade da rede e a centralidade do ator focal. A empresa hub, ela também pode ser conhecida de outras formas. Ela pode ser chamada de atores-chaves, entidades desencadeadoras, centros estratégicos, empresas emblemáticas e orquestradores de rede. Esse artigo ele tem como tema uma questão-chave de processo inexplorada no gerenciamento de rede, com implicação para pesquisadores em teoria de rede, estratégia, gerenciamento do conhecimento, aliança, negócios internacionais. Tem como problemática a forma de organização de rede que impactou profundamente a maneira com que as empresas inovam, especificamente a dramática desintegração da cadeia de valor, que se tornou, em muitas indústrias de alta tecnologia, tornou possível que diferentes atividades ao longo dessa cadeia fossem realizadas efetivamente por diferentes empresas. Buscando organizar o artigo e responder às necessidades, esse artigo ele foi organizado da seguinte forma, em 4 grandes blocos. O primeiro bloco vem a revisão literária para a criação de uma estrutura. O segundo é a elaboração de 3 processos de orquestração. A terceira é a interação desses processos de forma individual. A quarta é a conversa sobre a dualidade e a essência dessas redes nas firmas membro. Buscando entender um pouquinho essa estrutura, o desenvolvimento de uma estrutura de rede, da perspectiva de uma empresa hub, o valor deve ser criado e extraído da rede. E a criação e extração eficaz de valor depende de certas ações deliberadas, de formas propositais. Com base nisso, os autores vieram à necessidade de gerenciamento de certas atividades. Por isso, a proposta de um framework para gerir essas atividades. Eles identificaram que se faz necessário gerenciar a mobilidade do conhecimento, gerenciar a apropriação da inovação e gerenciar a estabilidade de rede. Essa é uma estrutura proposta para se conseguir uma orquestração para a rede de inovação, cujo produto é essa rede. Gerenciar a mobilidade do conhecimento significa que uma empresa hub ela precisa assumir o peso e a responsabilidade de aprimorar o conhecimento e alavancar as competências de rede. Para isso, ela identificou a necessidade de 3 itens principais. Uma que é a absorção do conhecimento, é a capacidade da empresa de identificar, assumir, assimilar, explorar o conhecimento do ambiente. O item 2 é a identificação da rede, que significa uma identidade comum entre os parceiros de rede se faz essencial para os membros a participar e compartilhar abertamente os conhecimentos valiosos. E o item 3 é a sinalização interorganizacional. É um outro processo pelo qual uma empresa central pode melhorar a mobilidade de seu conhecimento. Através desse item de gerenciamento da mobilidade do conhecimento, os autores fizeram uma primeira proposição, cujo o resultado da inovação de rede será maior quanto maior o nível de mobilidade
orquestrado pela empresa central. Quando a gente fala do gerenciamento da apropriação da inovação, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que a garantia de valor criado seja distribuído equiparadamente e seja percebido pelo tal membro da rede. Para isso, ele divide em 3 itens. O primeiro item é a recompensa mútua, que significa fornece uma forma de posição mútua de reféns que atenua os incentivos para esquivar ou se comportar de maneira contrária à responsabilidade. O item 2 é a solução de problemas. Cria um contexto para arranjos de conjuntos de soluções de problemas tipicamente consistindo em rotinas de negociação e ajuste mútuo que resolvem problemas de maneira mais flexível. O item 3 é o compromisso dos atores. Aprimora o compromisso dos atores em relação aos objetivos compartilhados e fornece incentivos para compartilhar recompensas. Através do gerenciamento e apropriação da inovação, os autores propuseram uma segunda proposição. O resultado da inovação de rede será maior quanto maior o nível de apropriação da inovação, organizado pela empresa central. E o terceiro item do processo vem falar sobre o gerenciamento da estabilidade da rede. Ele significa que uma tarefa crítica da orquestração para as empresas centrais é promover a estabilidade. Como orquestrador, a empresa Hub precisa aumentar essa estabilidade de forma dinâmica, de várias maneiras. Ele destaca 3 maneiras principais. A primeira delas é a reputação. Uma forte reputação da empresa Hub como líder de mercado, entre outras novas e emergentes que buscam legitimidade. Item 2. A reciprocidade. Uma empresa Hub pode fortalecer o seu comportamento recíproco, de tornar uma sombra do futuro um promotor eficaz de cooperação. E a multiplexidade. Uma empresa Hub pode construir relacionamentos mais robustos, promovendo a multiplexidade. A multiplexidade de rede é definida com 2 ou mais tipos de relacionamentos que ocorrem juntos. Com isso, os autores tiveram uma outra proposição, que é a proposição 3. O resultado da inovação de rede será maior quanto maior o nível de estabilidade de rede orquestrado pela empresa central. Fazendo ainda uma relação entre esses processos, os autores propuseram uma relação entre a mobilidade do conhecimento e a apropriação da inovação. E ele faz a seguinte relação. Quando as preocupações de apropriação de inovação são altas, as empresas hesitam de compartilhar o conhecimento e vê com ceticismo os movimentos dos parceiros de rede. E o aprendizado efetivo não ocorre nesse ambiente. Então, elas se sentem ameaçadas, elas não se sentem incentivadas a compartilhar o seu conhecimento. Com isso, os autores fizeram uma 4ª proposição. A adequação à inovação de rede, da inovação impactar positivamente o conhecimento da rede. Uma outra relação foi realizada, que é a relação do gerenciamento da estabilidade com a apropriação da inovação. Se os autores perceberem que estão sendo explorados, eles retirarão seu apoio e romperão com aqueles que são considerados exploradores. Nesse contexto, os autores fizeram 2 proposições. A proposição 5 é: a adequação à inovação impacta positivamente a estabilidade da rede. A proposição 6, a estabilidade das redes de inovação impactará positivamente o forçada apropriação da inovação. Se analisarmos um pouquinho, buscamos entender algumas limitações e como foi executado esse trabalho. O artigo refere-se a orquestradores e atores periféricos. Os orquestradores é como se fosse uma dicotomia e que todos os não orquestradores fossem os atores periféricos. Esse artigo contou com uma limitação.
Nossa discussão foi em cima de um único hub, em cima de uma única empresa hub, concentrado em redes de inovação. A estrutura e orquestração tem várias implicações para os gerentes de empresas que possuem grandes redes. E dados recentes sugerem que o número de alianças por empresas aumentou significativamente e é comum encontrar grandes empresas gerenciando mais de 500 alianças simultaneamente. As redes interorganizacionais são compostas de firmas individuais. Com próximos estágios de desenvolvimento da teoria, deve abraçar a dualidade da estrutura dos jogadores, levando em consideração os incentivos e as restrições estruturais da rede, bem como as ações organizacionais que perpetuam entre eles. De acordo com esses estudos, os autores passaram por algumas etapas, foram 4. Inicialmente, os autores reconheceram e destacaram explicitamente a heterogeneidade dos atores de uma rede. No segundo momento, os autores mudaram o foco para a ação e para o processo, em oposição à posição e à estrutura. No terceiro momento, os autores passaram a dar análise estática tradicional para uma análise dinâmica das redes, reconhecendo assim a realidade da mudança nas relações entre redes e entre empresas. No momento 4, que é o momento final, os autores integraram diferentes perspectivas discutidas, isoladamente na literatura de alianças de rede, incluindo a mobilidade do conhecimento, a apropriação da inovação e a estabilidade de rede, tudo no que tange ao gerenciamento através de uma empresa hub. O impacto potencialmente alto do regime de gerenciamento da propriedade da inovação existe um monitoramento cuidadoso da forma do regime de limites da empresa. Considerando os principais subprocessos na orquestração, avançamos várias etapas para a orquestração eficaz e aprimorar a inovação.